Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa primeira aula da gente, onde a gente vai resolver uma questão e corrigir, tá? Hoje, o nosso intuito é tirar as dúvidas, caso vocês tenham, e treinar, né, de uma forma mais efetiva e resolver uma questão prática. A questão que eu escolhi hoje foi uma questão que caiu em um concurso recente, que foi o concurso da Cefaz Mato Grosso. Por que eu escolhi uma questão que já caiu? Porque a gente vai aproveitar o espelho da banca e vai ver também como é que a banca cobra aquela questão e como é que ela quer que a gente responda. Eu poderia ter escolhido uma das questões que a gente tem no curso, mas como as questões são feitas por mim, a gente não teria um padrão exato, que seria o padrão da banca. Então, por isso que eu escolhi a questão da Cefaz Mato Grosso, até porque também eu acho essa questão uma questão muito completa, uma questão que a gente dá para discutir aqui vários assuntos. Então, a gente vai resolver essa questão. E depois que a gente resolver, caso algum de vocês queiram, eu vou corrigir a de vocês. Se todo mundo quiser que eu corrija, eu vou corrigir. A gente vai aqui falar sobre aspectos da questão junto, tirar as dúvidas juntos. E depois a gente vai apresentar o espelho da banca e vai mostrar como é que a gente resolveria aquela questão. Qual é o padrão de resposta esperado pela banca e como é que a gente vai responder aquela questão bem direto ao ponto e bem sucinto, sem muita enrolação, que é o que a banca quer da gente. A banca quer que a gente responda o que ela perguntou, não quer nada além disso, tá bom? Antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo, não é, gente? Sim, estamos ouvindo, sim. O áudio tá bom. O áudio tá bom? Tá bom, tudo certo. Pronto. Alguma dúvida? Não, a gente pode começar, né? Por mim tá de boa. O que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar a questão aqui na tela, vou compartilhar minha tela com vocês e vou disponibilizar a questão também no grupo, para aumentar, né, o tamanho se vocês precisarem, tá bom? Aí a gente vai dar um tempo, vocês vão responder a questão. Depois que vocês responderem a questão, aí a gente volta para discutir os aspectos, tá bom? Pode ser assim, né? Quem ainda não está em casa pode responder e mandar depois? Tem como isso? Rapidinho, viu, Pedro? Se eu só colocar aqui eu te respondo. Pode perguntar de novo, Pedro, por favor? Que quem ainda não está em casa pode responder depois e te enviar? Pode. Se vocês quiserem responder a questão depois, pode sim, não tem problema nenhum. Se vocês não quiserem que a gente comece respondendo a questão um tempo, a gente já pode ir direto para eu respondendo aqui e a gente analisando a questão. Aí fica a critério de vocês. O que é que vocês acham? Na minha visão, acho melhor você responder primeiro, que aí a gente aprende, pega dicas, né? Eu também acho, porque eu também tô na rua. Ah, pronto. Vida de concurseiro é isso, dividindo os momentos de estudo com atividades, né? Isso é a nossa vida. Pronto, então, vou compartilhar a tela, a gente vai debater aqui a questão, tá bom? E aí eu vou responder a questão, então a aula vai ficar mais curta. Aí eu vou responder a questão, mostrar o espelho da banca, e a gente vai analisar ponto por ponto da questão, o que é que precisaria ter na questão, tá bom? Aí, caso alguma coisa, vocês me perguntam. Beleza.
Estão conseguindo ver minha tela aí? Tá aparecendo. Então, vamos lá, né? Pronto, a questão, como eu falei, é a questão da Cefaz Mato Grosso, concurso que, inclusive, foi esse concurso que me fez criar o Discursiva Visurada, porque caiu uma questão que eu falei, poxa, não adianta a gente saber escrever, não adianta a gente saber desenvolver uma questão, se eu não conhecer o assunto. Se eu não conhecer o assunto da questão, não vai adiantar nada, porque eu posso enrolar o tanto que for, posso escrever da forma mais bonita, mais perfeita, sem nenhum erro de português, eu vou tirar 0. Por quê? Porque eu não respondi o que foi perguntado na questão. Então, nesse concurso, que foi um concurso, inclusive, muito doloroso para mim, nessa questão que a gente vai resolver hoje, eu fiz 20 pontos, valia 30, eu fiz 20, errei eu errei, na verdade, duas coisas que eles pediram na questão, né? 2 tópicos, eu errei, acertei os outros 4, cada um valia 5, e tirei 20. Na outra prova, na outra discursiva, que foi a discursiva 01, era um assunto novo, que era um assunto que falava sobre a emenda constitucional lá, daquelas... do orçamento secreto, né, que ganhou esse nome de orçamento secreto, e assim, não era um assunto que a gente não estudava para fiscal, era um assunto mais da área de controle. Tanto é que dos 120 que ficaram classificados para a prova discursiva, só 30 foram aprovados. E a maioria deles, inclusive os primeiros, eram do TCU, então faziam prova da área de controle. E aí não adianta eu saber escrever, não adianta eu saber desenrolar aqui, porque se eu não souber o assunto, não vai adiantar nada. Então foi por isso que a gente criou o Discursiva Visurada, pensando muito mais em muitas questões, para a gente debater vários assuntos, e aí cercar da melhor e maior forma possível, para caso caia um desses assuntos aí na prova, a gente não ter dúvida em responder e, com fé em Deus, nos tornarmos auditores fiscais em breve. Tá bom? A gente vai começar, eu vou colocar a questão aqui, eu vou ler a questão, e aí, como vocês disseram que preferem que eu responda antes da gente começar, aí a gente debate a questão e eu já vou respondendo, tá bom? Pronto, a questão é essa. Ficou legível? Dá para vocês lerem aí, gente? Dá, tudo certo. Pronto. Então, vamos lá, tá? É uma questão, né, recente e bem quente, inclusive. Esses temas, inclusive, podem cair em outros concursos com outras bancas, tá? Porque o que elas mais fazem, as bancas mais fazem é isso, é ficar copiando uma a outra. A questão mesmo que eu errei na prova do Mato Grosso, que eu errei não, que eu não sabia, de fato, era uma questão que tinha, vocês viram aí no manual, quem leu o manual, que era uma questão que tinha caído no concurso da Receita Federal, como uma questão objetiva. Eles transformaram a objetiva numa discursiva, que é o que acontece, de fato, é isso. Não tem como inventar mais, gente. Todas as questões já foram criadas. Né? Por quê? Porque há muitos anos fazendo prova de legislação tributária, de direito tributário, então, assim, tudo já foi criado. O que a gente tem que ter é que cercar da maior forma possível para não ser surpreendido em uma prova. Então, vamos começar de fato. Viu? No ano de 2022, o governador do estado Beta desejava conceder isenção de ICMS referente à aquisição de automóveis destinados ao uso profissional de taxistas. Por isso, determinou ao secretário estadual de Fazenda que levasse o pleito ao Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, o CONFAS, para deliberação e obtenção de autorização prévia para tal concessão. O pleito foi atendido e, em razão disto, o governador, com base neste convênio autorizativo do CONFAS e devido à estimativa de impacto orçamentário e financeiro, bem como a obediência às demais normas de direito financeiro, editou decreto em junho de 22, ratificando a autorização do CONFAS e internalizando o convênio para conceder o referido benefício. Por sua vez, a Assembleia Legislativa do Estado Beta aprovou o projeto de lei de iniciativa do governador que tratava do plano de carreira dos fiscais tributários estaduais e que, em um de seus artigos, concedia também isenção de IPVA aos taxistas atuantes em todo o território estadual. Tal concessão de isenção também foi
devidamente acompanhada de estimativa de impacto orçamentário, financeiro e obediência às demais normas de direito financeiro pertinentes. O projeto tinha a previsão de que a nova norma produziria seus efeitos apenas 30 dias após a publicação da lei, tendo sido sancionado pelo governador sem qualquer veto e publicado em agosto de 22. Então, o padrão é esse, gente. É um caso, isso aqui é uma questão que a gente chama de estudo de caso. Então, assim, ele vai dar um caso concreto, a gente vai analisar aqui o caso, né, e vamos fazer, geralmente a quantidade de perguntas também é essa, são 3 perguntas, geralmente. Tem vezes que vem 4, tem vezes que vem 2, mas o padrão é 3, tá? Então, diante desse cenário, responda os itens a seguir. Está correta tal isenção de ICMS referente à aquisição de automóveis destinada ao uso profissional da taxista? Justifique com base em fundamentos tributários. A, B. Está correta tal concessão de isenção de IPVA aos taxistas atuantes em todo o território estadual? Justifique com fundamentos tributários. Leis tributárias concessiva de isenção pode determinar sua produção de efeitos apenas 30 dias após a publicação? Justifique com base em fundamentos tributários. Outro padrão, você viu que a própria FGV já colocou aqui, inclusive, como observação. Como não é permitido a consulta de texto legal ou jurisprudência, a indicação do número de dispositivo legal ou de decisão judicial em que se baseia a resposta é optativa, não sendo necessária para a obtenção de pontuação integral. Eu sei que isso é uma dúvida, inclusive, de muita gente. Se eu não citar o termo e tal, e tiver lá no espelho, gente, geralmente, isso não impacta na sua nota. Só se na pergunta tiver já pedindo para citar, cite o fundamento legal. Aí, se está pedindo para citar, né, claro que vai valer ponto. Mas se não estiver pedindo, citar ou não vai mudar nada. O que é que eu oriento? Eu oriento, se você souber e tiver certeza de que o número, de que a lei é aquela, cite, não tem problema nenhum. Mas se você não tiver certeza, não tiver dúvida, saber que está no Código Tributário, sei que está em alguma legislação, mas não sei o dispositivo certo, coloque na legislação pertinente, coloque na legislação tributária como um todo, coloque na Constituição, mas não cite nenhum artigo, nenhum inciso, nenhum dispositivo legal, caso você não tenha certeza de que aquele dispositivo é o correto, tá? Porque aí sim você pode perder ponto. Se você não colocar, você não perde ponto, mas se você colocar errado, você perde. Então, o melhor é não colocar. Eu, geralmente, vou ser bem sincero para vocês, eu geralmente não coloco. Mesmo que eu saiba, mas na hora da prova possa ser que a gente se engane, né? Aquela pressão para fazer a prova e tal, eu prefiro não colocar. Eu coloco de acordo com o Código Tributário Nacional, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com a legislação tributária, não coloco dispositivo. E é a melhor forma, tá? Porque você evita de um erro e evita de perder pontos bons. Outra coisa, gente, antes da gente começar, a galera se preocupa muito com a questão do português numa prova. Escrita é importante? Você não errar, você vai diminuir, não vai diminuir sua nota, mas isso não é o diferencial. Um exemplo, na prova do Mato Grosso, eu não perdi um ponto por erro de português. Não é porque não tinha erro de português. Um errinho ou outro pode acontecer. É porque eles não olham muito para isso. O examinador, quando ele vai corrigir a prova, ele fica ticando. O espelho, ele vai lá no espelho e vê na sua resposta. Isso está aqui na resposta? Tá. E pronto. É isso que é o base, entendeu? Eles não ficam muito vendo o erro de português e tal, até porque são muitas questões para ser resolvidas, e eles ganham um pouco para isso, e aquela pressão. Então, assim, a gente não precisa ficar muito preocupado com isso. Se preocupe, sim, em responder o que está perguntado. Perguntou algo, eu vou lá e respondo. O erro de português. E no Mato Grosso mesmo, se eu errasse o máximo possível, eu ia perder 3 pontos de 30, ou seja, 10%. Né? 10%? Não, é isso, 10%. 10%. E mesmo assim, não fui penalizado por erro de português. Tá? Vocês entenderam a questão? A gente pode já começar a pensar na resposta? Quando vocês não respondem nada assim, eu posso adiantar, viu? Não é isso? Pode sim. Pronto. Então, vamos lá. A gente vai primeiro responder
lá no corpo da resposta, eu vou explicando para vocês como é que a gente faz, tá? Para não ficar, para ficar mais didático e para ficar num formato do maior entendimento. A gente vai responder primeiro o tópico A. A pergunta é: está correta a tal concessão de isenção de ICMS a aquisição de automóvel destinado ao uso profissional do taxista? Justifique. Aí a gente vai no texto, a gente tem que ir no texto para a gente começar a ver como é que foi feita essa concessão, né, essa isenção. E se a gente for ver aqui, ó, ele está dizendo que foi no Confaz, era para conceder isenção de ICMS, de fato, tá vendo? ICMS. Então, ICMS, de fato, necessita de autorização do Confaz. Qualquer isenção, diminuição de base de cálculo, crédito presumido, anistia, qualquer... Ele quer falar alguma coisa? Posso tirar uma dúvida? Por exemplo, se na discursiva eu só escrevesse Confaz ali, você acha que você perderia ponto sem dizer... Ô Pedro, assim, eu acho que dependendo muito do examinador, ele não fica muito olhando isso, mas assim, o certo é colocar primeiro o nome. Tá vendo como no próprio texto vem texto vem o nome lá do que é? Então, assim, porque o examinador, quando ele pega a sua discursiva, ele não tem o texto, ele só tem o espelho. E se no espelho vir só o Conselho Nacional de Política Fazendária e tu colocar Confaz, ele pode dizer assim, o que é Confaz? Ele nem sabe o que é Confaz, porque na maioria das vezes as pessoas que corrigem não sabem nem do direito tributário. Então lá, tá no espelho, tá Conselho Nacional de Política Fazendária, e no teu texto tá Confaz. Ele vai ticar como que tu errou. Como que não? Ele não citou qual é o órgão correto, porque o órgão não é Confaz, o órgão é Conselho Nacional de Política Fazendária, entendeu? Então, assim, o melhor é você colocar do jeito que está no texto. Porque no texto não tem como você errar. E, por exemplo, se for uma sigla que não está no texto? Quando não tem no texto, você vai citar, o correto é você citar também por extenso. Tá lá, tipo, a Constituição Federal, você não vai botar CF 88. Por quê? Porque, de repente, também o examinador não sabe nem o que é CF 88. Entendeu? Então, assim, porra, o que é isso? Não sei. Na dúvida, ele vai marcar como você não acertou. Então, o melhor é você colocar, quando você escrever aquele nome pela primeira vez, você escreve por extenso, todo, coloca a sigla, e a partir daí sim, porque lá em cima vai ter, ó, ele já escreveu aqui, ele já escreveu que o Conselho Nacional de Política Fazendária é o Confaz. Então, se está Confaz no resto, eu já sei do que se trata. Mas se você for fazer a primeira vez, tem que fazer por extenso. Tá? Não deixe só a sigla, não, que você pode ser penalizado. Show de bola. Pronto. Né? Aí a gente estava analisando o ICMS. De fato, o ICMS necessita da autorização do Confaz. Né? E depois da autorização, tem dois tipos de autorização. Lembrando que essas autorizações, ela não tem expressa no Código Tributário Nacional, a concessão autorizativa, a concessão impositiva, não. Não tem. Isso é da doutrina. A doutrina que diz que é uma autorizativa e que é a outra que já é instituída uma vez, né? Se fosse uma autorização, de fato, não fosse não, autorização não, desculpa. Se fosse já uma determinação, o Conselho Nacional de Política Fazendária já determinasse a isenção, só necessitaria da ratificação pelaquela fazenda pública e daí já estaria valendo a isenção para o Estado. Mas se vocês vejam aqui, que o que é que ele fala? Ó, que o convênio é autorizativo, ele autoriza o Estado a fornecer a isenção do ICMS. O Confaz está autorizando. Então, qualquer tipo de isenção, para que a isenção necessita de quê para de fato valer? Ela necessita de lei. Não pode haver autorização não, desculpa, não pode haver isenção por decreto. Não pode haver isenção por decreto. A isenção, ela é por lei. Então, quando a gente chega aqui, a gente vê que o que está dizendo, ó, que o governador, né, editou decreto, ratificando, ele só ratificou, não, eu concordo com essa autorização.
Mas, para, de fato, essa isenção valer no estado dele, o que é que ele deveria ter feito? Ele deveria ter instituído uma lei, né, mandado uma lei para a Assembleia Legislativa, aprovado uma lei, concedendo aquela isenção com base na autorização do CONFAS. Não simplesmente editar um decreto e, a partir disso, valer a isenção. Então, a gente vê que esse item aqui, ó, ele não está certo. E qual é a pergunta? A pergunta é, está correta tal isenção de ICMS referente à aquisição de automóveis? Está? Não, não está. Então, como é que eu vou responder? Eu posso começar a responder de duas formas. Direto, informando, não, não está, e o porquê não está. Posso contextualizar, um pedacinho pequeno, sem muita filura, é o que eu fiz, e vou mostrar a vocês, olha como foi respondido, tá? Aqui, item A, tá vendo? Ó, como eu respondi, poderia ser de outro jeito. Ao analisar o caso apresentado, eu gosto muito de fazer assim, porque, como vocês viram no manual, eu tenho um esqueleto para eu não me perder, tá? E aí, tipo, qualquer discussível que vir, eu coloco dentro do meu esqueleto e isso eu já não perco tempo com questão de estrutura. Aí, como eu coloquei, ao analisar o caso apresentado, tem-se que é inconstitucional, ou seja, é correto? Não, é inconstitucional. Então, que eu já respondo a primeira pergunta, se está correta. Estou dizendo, é inconstitucional a concessão de isenção por decreto. Pronto. Já respondi a primeira pergunta. Qual foi a pergunta dele? Está correta? Não, é inconstitucional. É inconstitucional significa que não está correta, né? E aí, o que é que ele faz? Ele fala, justifique com base em fundamentos tributários. Pronto. Depois que eu respondi, né? Eu respondi aqui, deixa eu até marcar aqui, ó, que eu respondi aqui, é inconstitucional em concessão por decreto, que já é a resposta, aí agora eu vou justificar o porquê que não está certo, que é o que ele pede, justifique com base em fundamentos tributários. Se eu respondesse só a pergunta está correta e eu colocasse não, não está correta, pronto. Eu ia ser penalizado? Iria. Você ia ganhar os pontos correspondentes a essa pergunta, mas ia perder os outros, que é a parte do fundamento. Então, a gente tem, além da gente responder, teremos que fundamentar, porque ele pede a fundamentação. E mesmo que não pedisse, é muito melhor você fundamentar. Porque se tiver algo no espelho de fundamentação, você ganha os pontos cheios, entendeu? Então, aqui a gente respondeu. Tá vendo que aqui também é outros termos, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor aqui para vocês verem. Ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Eu sempre uso, ó. Eu sempre uso os mesmos termos, para eu não ficar perdido na hora da prova. Eu uso os mesmos. Eu criei um esqueleto e eu coloco toda a discursiva dentro do meu esqueleto. Eu não me preocupo mais com questão de estrutura. Eu só me preocupo em responder o que foi perguntado. Entendeu? Para ganhar tempo e até para ser mais dinâmico mesmo para mim, entendeu? Então, agora a gente já vai responder. Ó. A isenção de tributos somente pode ser concedida mediante lei em sentido estrito, conforme determina a Constituição Federal de 1988. Tá vendo? Aí aqui eu coloquei, ó, Pedro, essa pergunta aqui eu coloquei a Constituição Federal de 88, e aí eu disse o que era, tá vendo a sigla? Eu determinei essa sigla. Eu posso. Entendeu? Eu poderia botar a CF 1988, aí é minha. Eu coloquei e disse do que se tratava. Tá vendo? Então, assim, responde. Se você parasse exatamente aí, você acha que você já ganharia a totalidade de pontos ou não? Porque, na minha visão, ali o API foi tipo mais uma encheção de linguiça, né? Sim, sim. Para encontrar mais páginas. O que é que acontece, Pedro? Aqui, a pergunta dele foi clara. Perguntou se era correta e, para me fundamentar, eu respondi que era correta, que não era correta e fundamentei, tá? Eu acho que é um achismo também. A gente vai ver no espelho, mesmo eu conhecendo o espelho, mas aqui seria, na hora da prova seria um achismo meu. Será se até aqui eu tenho os pontos cheios? Não sei. O que é que eu oriento? E eu faço sempre isso, ó. Eu divido todo o tópico meu em 3 tópicos. Vocês viram aqui, eu respondi a pergunta, fundamentei a pergunta e contextualizei. O que é contextualizar? Contextualizar com um caso concreto. Porque se tiver no espelho qualquer coisa do caso concreto, eu posso ganhar esses pontos, que aqui não, acaba não sendo extinção de linguiça, por quê? Porque é uma contextualização com o caso que foi apresentado. O que eu não poderia é apresentar outros casos que não tinha nada a ver com a questão, para tentar ganhar mais pontos, entendeu? Entendi. Aí, e eu respondo todas as respostas minhas isso. Ó, eu sempre, no primeiro tópico, o tópico frasal é responder a pergunta. É isso ou é aquilo? É isso ou é aquilo? É constitucional ou é inconstitucional? É constitucional.
Aí depois, o que a gente faz? Tá vendo aqui? Ó, eu respondi, todinho a resposta, e a partir daqui em diante, ó, também faz parte da resposta, porque ele manda fundamentar. Então, eu respondo, fundamento e contextualizo. E foi a outra parte. A contextualização seria essa. Ó. Assim, simples autorização concedida por convênio do CONFAS, do Comitê Nacional de Fazendária, não dispensa a necessidade de lei doente para a efetiva concessão de isenção. Tá vendo? Eu contextualizei com o que estava no texto. Só isso. Pode ver que aqui, ó, eu só coloquei o que estava no texto, mas eu contextualizei. E se tiver no espelho, eu ganho esses pontos. Entendeu? Entendi. Mas você acha que seria muito prejudicado se colocar só aquilo aí? Por exemplo, você está com pouco tempo para fazer a discursiva. Assim, ó, observe, a FGV, aqui a gente está respondendo a questão da FGV. Essa FGV ela é uma banca muito complicada. E isso a gente tem que tomar cuidado. O que acontece com a FGV? A FGV, os espelhos e o espelho da FGV Tá falhando o áudio. É outra coisa, aí você fica aqui. Então, se o você áudio tá falhando. Para mim ainda não tá bom, não. Só o Pedro que está cortando? O áudio está cortando também? Henrique, que está falando, o pessoal não fala. Agora voltou. Voltou? Tá dando uma falhada ainda, né? Deixa eu tentar aqui, porque pode ser problema aqui na internet. Melhorou aí, Pedro, agora? Melhorou. É porque essa internet aqui tá terrível, tá? Não tá brincadeira, não. Pronto, como eu estava te falando, a FGV, ela tem uns espelhos que tem vez que não condiz com o que foi perguntado, ou foge um pouco do que foi perguntado. Então, se você tem tempo e sabe um pouco mais sobre aquele assunto, você não vai perder ponto por colocar mais. Entendeu? Se você respondeu de fato, a resposta foi clara e você respondeu, o examinador não tem como lhe tirar ponto porque você colocou um pouco a mais. Ele tem como tirar ponto se você não responder a pergunta e ficar fugindo da pergunta. Entendi. Então, mas eu sempre contextualizo, porque, de fato, vocês vão ver aqui, ó, de fato, ela não pede na pergunta, mas ela considera no espelho a contextualização. A FGV, principalmente. No caso também é porque a gente não sabe como que é o espelho, né? Então você fica um pouco no escuro. Então, na dúvida você coloca. Se não tiver tempo, tá arroiado, não tem jeito mesmo, aí você vai fazer menor. Mas na dúvida tem que fazer maior porque você não tem um espelho. Isso mesmo. Mas também é a preocupação de, por exemplo, você querer contextualizar, você não domina muito aquela pergunta ali e você acaba botando bobagem, né? É isso que complica. É isso, não pode fugir muito. Mas assim, Pedro, você respondeu nos primeiros lá, o pequeno lá que você está falando, na parte menor, você respondeu a pergunta, o que você passar de sair, o examinador só não vai considerar. Mas ele não tem como lhe tirar ponto porque você colocou a mais. Ele só tem como tirar ponto se você não responder a pergunta. Entendeu? Mesmo porque a pessoa que está conferindo, ela também não sabe, né? Então ela vai só no espelho ali ver se bateu, se tiver tudo, não pode faltar, porque ela não entende da matéria. Normalmente ela é um professor de outra disciplina em leigo, né? E isso é um banco que as bancas têm, um banco de pessoas que, assim, não tem nada a ver com a área, entendeu? Então, assim, eles dão um espelho e vai esticando, eles ficam mesmo assim, é condicional, aí no espelho tá não, aí ele marca, ele falou não, ou algum sinônimo de não é, ou é incondicional, algum sinônimo falou, fiquei. É só isso que eles fazem, entendeu? Mas, assim, a FGV faz isso, ela pergunta uma coisa e no espelho vem outras. Aí aquelas outras que pegam. Vocês vão ver nessa questão, inclusive, que se você for ver de fato só a pergunta, você não colocaria aquilo. Entendeu? Você não colocaria o a mais. E o a mais é o que está no espelho. Show de bola. Podemos passar para o segundo caso? Pode ir. Pronto. Eu vou voltar aqui, né, para a gente analisar no texto de novo. A segunda pergunta é: está correta tal concessão de isenção de IPVA aos taxistas atuantes
em todo o território estadual, como foi, né? Aí a gente vai aqui no texto para a gente ver como é que foi. A Assembleia tal, né? Aí a gente vê aqui o que é que a Assembleia fez. A Assembleia, em uma lei de plano de carreira do servidor, eles passaram uma isenção de um tributo estadual para taxistas. E só que a gente já vê que isso aqui não está legal. Isso aqui não é correto. Né? Não é correto. Por quê? Porque teria que ser uma lei específica, tratando daquela isenção, como eu falei, tem que ser uma lei específica da isenção, ou na própria lei que rege o tributo, a lei que institui o tributo. A isenção ela pode ter essas duas leis. Ou na lei que... Uma lei de isenção, né? Uma lei que foi desenvolvida já para isso, para isenção, específica para isenção, ou uma lei que rege o tributo como todo. Pedro, eu vou só dar tirar teu áudio, porque está atrapalhando um pouco, viu? Tá, já mudou já. Pronto. Você... O áudio começou a falhar aí. Melhorou? Melhorou. Essa internet daqui tá muito boa, não. Mas aí vocês vão me dando feedback. Se estando ruim o áudio, é só falar que a gente dá uma pausazinha, tenta voltar. Viu? Robi, posso fazer uma dúvida aqui? Pode, irmão. A aula é para isso. Esse aqui é uma aula só para a gente tirar dúvida. Os outros estão todo mundo calado ali, mas deve estar tirando as dúvidas que vocês estão tirando aí junto. É uma dúvida que eu acho que vai ser agregadora. Vamos supor que essa pergunta B aí, eu não sei responder. Como é que você acha que a gente deve proceder? Como é que você procederia? Você não sabe a B. O que você bota na B? Como é que você procederia? Cara, eu responderia qualquer coisa, velho. Tipo assim, o que viesse na minha cabeça assim, é ou não é, ou arriscaria, pô, está correto ou não está correto, para botar alguma coisa, não está, ou está, de alguma forma eu tenho que colocar, porque assim, ficar em branco é perda de pontos, não vou ganhar os pontos, entendeu? Aí já é certo de que eu não vou ganhar os pontos. Então, assim, eu não vou deixar em branco, não tem possibilidade de deixar em branco. E, tá vendo assim, você já tem 50% de chance de acertar pelo menos um item. A primeira pergunta é, está certa? Aí, então, você é assim ou não? Entendeu? Aí, vamos supor que você não souber, você coloca assim, está certo assim, porque foi feito em lei e tal, como está aqui no texto. Aí, o que é que você faz? Eu sugiro muito isso. Ó. Você não sabe de jeito nenhum. Você tem 50%, é aquilo que você está no escuro mesmo. Essa aqui eu não sei de jeito nenhum. A pergunta como essa, está correta ou não está correta? Né? A pergunta simples. Você vê no texto. O que você dizer, você tem que fundamentar no texto. Aí você vai, ó, a pergunta está correta. Aí você vai responder, está correta sim. Aí você vai aqui no texto, por que está correta? Cara, aqui tem um projeto. Aí você vai ver aqui, ó. Aqui tem um projeto, tem lei, governador e tal. Eu vou colocar o que está aqui, irmão. Está correta porque foi instituída através de lei, sancionada pelo governador. Entendeu? Pronto. Eu não sei de jeito nenhum, mas pelo menos eu tentei beliscar alguns pontos. Eu já tive um caso desse. Uma vez eu fui fazer uma prova e eu não sabia. Aí lá falava assim, discorra se é constitucional, se não é constitucional, e tinha mais alguma, para descrever mais uns itens lá. Eu não sabia nada. Eu não sabia o item. É igual o que você falou do direito constitucional você faz MT. Eu coloquei assim, não é constitucional porque não é autorizado pelo STF. Eu não sabia nem o que era o assunto e eu ganhei metade. Tá vendo? Então, assim, não pode deixar em branco, porque em branco é a certeza de que você não vai ganhar os pontos. Em branco eu ia tirar 0. Eu não sabia nem se o negócio era constitucional ou se não era constitucional. Só que eu pensei assim, eu nunca ouvi falar esse negócio. Aí eu joguei que não é constitucional, não é autorizado pelo STF. E ganhei metade dos pontos. E assim, ou era isso, ou ia ganhar 0 de qualquer jeito. Aí eu fiz assim. No Mato Grosso mesmo, a questão 1 do Mato Grosso, tipo assim, eu sabia que tinha sido... A lei tinha mudado recentemente. Mas o que é que eu coloquei? Eu coloquei o que se previa antes. Eu falei muito... Inclusive, eu falei o que está na Constituição, só que a pergunta não era aquela. A pergunta era
eram dois tipos de modalidade de emenda constitucional. A com finalidade definida e aquela que é de capital, né? Quais são os dois? Ele perguntou quais são as duas modalidades de emendas parlamentares e quais são a sua destinação. Eu não sabia. Eu comecei a colocar a questão da saúde, que ia para a saúde, tinha uma porcentagem, e que era obrigatório e tal e tal. A banca não considerou. Por quê? Porque não estava dentro, mas eu não deixei branco. Entendeu? Mas essa da Cefaz MT também é fora do normal, né? Ninguém ia acertar essa. Essa é pedir para ninguém passar, né? Porque esse assunto aí, na hora que cair, você vai chutar qualquer coisa também, eu não sei não. É um assunto que, tipo assim, não era uma pergunta difícil. Se você for ver a questão, ela não é difícil. Só que, assim, se você tivesse lido ou estudado qualquer pouco, você acertaria. Só que foi um assunto que eu nunca tinha estudado, porque a gente não dá prioridade para assunto, uma prova que não tinha direito financeiro, que não tinha AFO. É uma questão de constitucional, mas está muito mais para o AFO, né? Então, assim, no constitucional, o que é que você dá ênfase no constitucional quando você está estudando para tributário, para a área fiscal? Você dá ênfase naquilo que mais cai, pô. É a questão dos princípios constitucionais, é a questão dos direitos fundamentais, cai muita coisa sobre o judiciário, inclusive, sobre, né, controle de constitucionalidade, esse tipo de coisa. O direito financeiro dentro de AFO, dentro da Constitucional, a parte mais de AFO, a gente não dá muita bola para isso no pós-edital. E, né, a banca quis aloprar, e é isso, gente, a gente tem que entender o seguinte, a gente estuda para a gente tentar cercar da melhor forma possível, mas se a banca quiser aloprar, ela elimina todo mundo, entendeu? Ela elimina todo mundo. Olha o que aconteceu também na Cefaz Bahia, a Cefaz Bahia, no ano de 2019, queriam 90, entendeu? A banca só passou 70, e pronto. E é isso aí, não tem, a FGV em si não tem nem o que discutir com ela não está nem aí. Inclusive, a conversa que a gente teve, eu entrei inclusive com recurso, teve gente que entrou no judiciário, e a conversa que a gente ficou sabendo é que o governo ficou pressionando, por isso que demorou, inclusive, que o governo pressionou a FGV para anular a questão, porque ele queria o 120, que o governo estava necessitando do 120, e vão ter que abrir outro concurso daqui um dia. E a FGV bateu os pés e falou, não concordo, e pronto. Fazer o quê? Entendeu? Então, assim, a gente tenta fazer da melhor forma possível, mas nem sempre a gente vai conseguir, porque a banca pode aloprar. E quando alopra, irmão, aí é ruim para mim, é ruim para você, é ruim para todo mundo. Tanto foi ruim para todo mundo que só ficaram 30. Entendeu? Com os recursos foram para 32, mas no início só foram 30. Pronto, então vamos continuar. Pronto, vamos lá. Então a pergunta é, né, está correta a concessão de isenção de IPVA aos taxistas e mandando fundamental. Do mesmo jeito da outra, tá vendo? Está correta e fundamento. É o padrão. Aí a gente vai pegar, tá vendo? Aí o que é que eu faço, tá vendo? Começa o segundo parágrafo do mesmo jeito. Em relação à concessão de isenção do imposto sobre propriedade de veículos automotores, tá vendo aí, Pedro? Eu falo o nome do imposto, depois eu coloco a sigla. Tá vendo? Verifica-se que é inconstitucional tal concessão em lei que não configure lei específica estadual, que regule exclusivamente a isenção, ou lei que trate da regulamentação do tributo, como determina a Constituição, a CF 88. Está vendo que aqui eu já não coloquei mais Constituição? Por quê? Porque no primeiro parágrafo já tem o nome Constituição. Aqui eu só usei a sigla. Entendeu aí? Então vamos por parte. A pergunta é, está correta? Eu falei que não, é inconstitucional. Está vendo? Inconstitucional. Por quê? Aí fundamentei. Por quê? Porque tem que ter uma lei exclusiva que trate da isenção, tá vendo? Da isenção, ou que trate da regulamentação do tributo. A isenção ela pode estar tanto em uma lei que foi instituída para isentar o imposto de algo, ou então na própria lei que instituiu o imposto. Pode estar lá já na lei já as isenções. Então, dessas duas maneiras. Mas decreto, ato do próprio executivo, não pode. Tá? Porque a Constituição diz que tem que ser por lei. Isenção só por lei. Isenção, anistia, tudo por lei. Então, aqui eu já respondi. As duas perguntas estão respondidas. É inconstitucional, por isso e por isso. Tem duas. E aqui, agora, do mesmo jeito, o que eu faço? Termino de responder, e aqui eu contextualizo. Com isso, o Estado agiu de forma errada ao prever a isenção de IPVA em lei que tratava do novo plano de carreira dos fiscais tributários estaduais.
E aqui, se você for ver, no último parágrafo, o que é que eu fiz? No último parágrafo ainda eu corroborei a primeira pergunta, que é, está correta. Entendeu? Eu estou falando aqui, ó, aqui eu disse que é inconstitucional, dizendo que não está correta, e aqui embaixo eu já estou dizendo, ó, agiu errado, ou seja, não está correta. Na contextualização, ainda eu retomei a tese e melhorei a tese, inclusive, como é que eu vou dizer? Corroborei a tese. Entendeu? Então, assim, é o meu padrão. E eu vou ser muito sincero para vocês, tem um padrão de resposta. Tem um padrão que vocês não vão ficar na prova preocupados. Gente, eu fiz muito, eu fiz pouco. Não, eu tenho meu padrão. Respondi, contextualizei. Respondi, fundamentei, contextualizei. Pronto. É uma coisa que eu ia te perguntar isso. Você, na sua opinião, você chega com o seu esqueleto, que você já automaticamente já tem noção que você vai fazer. O que pega para você é você ter estudado aquele conteúdo que cai. É isso. Tá vendo como fica fácil assim, Henrique? Porque, tipo assim, eu não vou ficar me preocupado com estrutura, com tipo assim, termo de ligação, será se esse termo aqui de fato está retomando e tal, porque esses termos eu já tenho no esqueleto que eu já criei. Então, assim, eu não vou ficar preocupado com isso, o que eu vou preocupar é, de fato, responder a questão. Se eu sei ou se eu não sei o assunto. Entendeu? Entendi. E essa técnica, irmão, essa técnica é poderosa. Você vai ver quando você for fazer uma questão, os termos, ó, eu já tenho os termos prontos, eu tenho vários termos prontos. Ó. Aqui mesmo eu botei, tá vendo? Ó, esse, com isso, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Com isso, tá vendo? Nesse aqui tem com isso, verifica-se. Eu não fico mais correndo atrás de termos nenhum. Porque, assim, na prova isso é preocupação, gente. Não pense que é, não, que é preocupação. Quando você não sabe o assunto, ou quando você sabe o assunto, mas fica assim, como é que eu vou começar? Como é que eu respondo? Entendeu? Como é que eu vou ligar um termo ao outro? Isso é preocupação na hora da prova. Bota para a resposta dar, só para eu comparar o que você usou ali, para ligar. Na outra, aqui do mesmo jeito, ó. Tem-se, tá vendo? E aqui, ó. Aí vem aqui, ó. Assim, eu uso muito assim, eu gosto muito do assim. E haja vista. Você vai ver que no termo embaixo ali, ó. Deixa eu só retirar aqui, para mostrar a vocês aqui. Aqui, ó. Haja vista, tá vendo? Eu uso muito haja vista, uso muito assim, uso muito ademais. Uma vez que, também é muito bom de ser usado, uma vez que, porque você está retomando assim, está errado por quê? Porque uma vez que a Constituição diz que isso, diz aquilo, uma vez que o Código Tributário Nacional não permite, haja vista que o Código Tributário Nacional não permite. Porque na hora da prova, terá que você procura a palavra e a palavra não vem, bicho, aí você fica, caralho, aí fica perdendo tempo com algo tão trivial e não responde o que foi perguntado, que é o mais importante. Entendeu? Tem, show de bola. Tá vendo? E eu sempre começo aqui, vocês podem ter isso também, ó. Você poderia começar essa questão aqui, Pedro mais Henrique, que está mais interagindo. Os outros não estão interagindo ali, não sei por que também, né? Mas cada um consigo. As perguntas, poderia ser aqui de fato. A pergunta está correta, você poderia começar aqui, não, vírgula, é inconstitucional a concessão de isenção por decreto, haja vista que. Não precisaria colocar aqui não, essa parte aqui não. Você poderia começar com não, vírgula. É inconstitucional a concessão de isenção por decreto, haja vista que aí vai. Entendeu? Você poderia já começar, ou então começar aqui, ó, analisando o caso apresentado em si, que não é correto a concessão de isenção por isso, porque é inconstitucional dessa forma. Poderia também. Entendeu? Mas você cria o seu esqueleto. Eu sugiro sempre, se você tem um esqueleto, mantenha e treine sempre com ele. Se você treinar com ele até a prova, você vai ver que na hora de chegar para fazer a prova, você não se preocupa com mais nada. Só em responder o que foi perguntado e pronto. Entendeu? Show de bola. Pronto. Aqui, então, a gente respondeu essa. A gente respondeu dizendo que é inconstitucional, por que é inconstitucional, e a gente contextualizou. Como eu falei, eu sempre contextualizo. O Estado agiu de forma errada. Claro que tem alguma pergunta que pode ser, tipo assim, um conceito de alguma coisa. Aí fala, o conceito de decadência tributária. Eu vou contextualizar? Não, eu vou dizer o que é o conceito. Conceitue prescrição. Eu vou conceituar o que é prescrição, é isso, é aquilo, outro. A prescrição é a perda do prazo da fazenda pública para cobrar o crédito já constituído pelo lançamento. Não preciso contextualizar. É só um conceito. O que é decadência? Decadência é a perda do prazo do fisco para constituir o crédito pelo lançamento. Eu
Respondi, não precisa contextualizar. Mas tendo um caso concreto, não é ruim você contextualizar, porque o contexto pode estar no espelho, entendeu? Entendi, show de bola. Pronto, aí vamos agora para a terceira pergunta, e a última, para a gente terminar. Leis tributárias concessivas de isenção podem determinar sua produção de efeitos apenas 30 dias depois? Pronto, essa terceira pergunta. Se vocês vão ver essa terceira pergunta, ela não é nenhum contexto. Tem aqui, o projeto tinha a previsão que a nova lei, que a nova norma, produzia efeitos apenas 30 dias depois. Mas, tipo assim, é uma pergunta, vocês estão vendo que essa pergunta aqui, ela poderia vir sem nenhum contexto, e você conseguiria responder ela? Tipo assim, leis tributárias concessivas de isenção podem determinar sua produção de efeitos apenas 30 dias após a sua publicação? É uma pergunta que você responderia sem contexto, né? Porque é uma pergunta clara. Não é igual o outro, aqui, está correta, está remetendo a alguma coisa. Esse aqui não, aqui é uma pergunta que poderia, inclusive, ser, vamos supor, poderia ser uma pergunta da CESP aqui. Aí você responder sim ou não. Essa questão aí na prova, você gabaritou ela? Não, essa questão aqui eu errei. Perdeu um ponto lá. Eu perdi um ponto, dei um vacilo num ponto aqui, vocês vão ver no espelho. Não foi vacilo, não. A banca fez para ninguém fechar, ninguém fechou. Não teve ninguém que fechou a P2. E não era essa questão aqui, e não era difícil. Por quê? Porque você vai ver no espelho. A banca pergunta uma coisa, e aí no espelho é como que você tem que adivinhar o que ela queria no espelho. Principalmente, né, foi aqui nessa segunda pergunta. Aí no espelho, quando a gente vai ver o espelho agora já, depois de responder essa segunda pergunta aqui, você vai ver que no espelho, você vai dizer, porra, mas o que ela perguntou, que foi perguntando, está correta tal concessão de isenção? Justifique. É nesse justificar que a banca pode colocar outras coisas. Ela queria que justificasse isso. E eu justifiquei isso. Que também está correto, mas não está no espelho. Entendeu? Entendi. E ela foi feita... Inclusive, essa questão ela foi feita eu acho que foi proposital, para dizer assim, ninguém vai gabaritar, então ninguém vai passar só por ela. Tem que acertar pelo menos uma questão da primeira pergunta. Mas quando é assim é quase impossível a pessoa conseguir. Aí acaba que todo mundo toma ferro, né? É isso. Só para tu ter noção, se você for ver lá nas notas, você vai ver que na P2, a P2 que tirou mais pontos tirou 25. Dos 30, ou seja, errou uma questão e provavelmente foi essa da letra B. Robin, só uma dúvida aqui. Eu analisando algumas discursivas lá pelo TEC, tem algumas pessoas que botam um print do cartão de resposta dele, né? Do espelho do que ele respondeu, e aí lá tem o espelho. Sim. Eu já vi que tem alguns casos que quando você não adivinha o que está no espelho, a banca ela vai lá e te zera. O examinador vai lá e te zera. Nesse caso, cabe um recurso, né? Cabe. Mas, assim, o recurso a gente fica a mercê da banca. A banca pode dizer, não está no espelho, irmão, não tem o que fazer, não. Entendeu? E acontece. E tem, só para tu ter noção, na passada, eu estava começando com isso, né? E fui na prova da Cefaz Acre. Eu analisei os dois, os meninos mandou para mim, tipo assim, eu não ia fazer isso, mas eu queria treinar para mim ver como é que fazia. Então, eu analisei 3 provas para fazer recurso. As três questões, se você fosse olhar na pergunta, de fato, ele não respondeu. Mas no contexto, aquela resposta dele daria. Só que, assim, a banca não está nem aí, irmão, não está no espelho. Não está no espelho. Aí eu falei para os meninos, irmão, eu não vou cobrar de vocês para fazer um recurso desse, sabendo que é uma grande chance de vocês não serem contemplados. A gente fez o recurso, eu fiz o recurso para eles com eles, de graça, a gente sentou e fez o recurso, porque eu também queria aprender para desenvolver, né? Mas, de fato, a banca bateu o pé, não, irmão, não está, não espelho. E foi a CESP, que é uma banca muito mais, muito melhor para lidar do que a FGV. A FGV, ela bate o pé, ela não está no espelho. Tanto é que se você for ver aí, na questão do Mato Grosso mesmo, só 2 pessoas conseguiram reverter a situação, pô. Só 2 pessoas. E provavelmente, eu não conheço elas, provavelmente foi por erro grotesco na correção. Então, 2 pessoas voltaram ao jogo. De 120, só 2 voltaram ao jogo. Entendeu? Então, tem que, de alguma forma mística, adivinhar o que eles estão querendo, né?
Ou assim, claro, se você respondeu a questão, mas assim, de outra forma, com outro linguajar, com outros sinônimos e tal, aí a banca não, aí no recurso, porque tem hora que o examinador vê, não vê lá, mas era um sinônimo, entendeu? Era algo que de fato era aquilo. Aí sim, cabe e as bancas aceitam. Mas quando você não responde o que está no espelho, aí é muito difícil. Acontece de voltar e tal. A FCC considera muita coisa, a ACESP considera algumas coisas, a FGV não. A FGV, quase tudo, ela bate o pé e fica por isso mesmo. E aí Por isso que os concursos dela são, quando é ela, é o mais difícil, né? Quando é ela, tanto na objetiva quanto na discursiva, ela pega pesado. Cara, tem uma questão, eu vou até compartilhar depois com vocês, vou botar no grupo essa questão, uma questão objetiva. Que a FGV claramente errou a questão, pô. Ela errou a questão. Ela perguntou uma coisa que não é aquilo que ela perguntou. E ela disse que não. E não justificou, viu? E aí nos recursos, não acatou os recursos. Você vai ver que é um absurdo. Todo mundo do TEC, acho que tem a questão, tem 95% de erros na questão. Imagine aí, porque é um erro da banca. A banca errou a questão. Mas eu faria assim, ó. Acima do que o Pedro falou. Se eu calcular, eu respondi uma parte, nem que seja só um sim e não ali, e eu vejo que o ponto faz diferença para mim, se ela não aceita o juízo. O não eu já tenho, mas assim, eu tenho que ver o custo-benefício, né? Já vi ali, esse ponto me põe na lista, se me põe na lista, é o juízo. Não, com certeza. Você tem que ver o contexto, porque tipo, se for um ponto que você está correndo muito risco de pagar caro por um recurso judicial, e você, tipo assim, aquele ponto que você, caralho, aqui não tem uma certeza, é 50%, não vale muito a pena. Até porque os advogados eles vão dizer assim, vale. Velho, eu trabalho no Ministério Público, eu vejo cada caso, assim, os advogados, pô, não quero desmerecê-los, mas a maioria deles, pô, ganha dinheiro de uma forma. Como é que o cara tem coragem de fazer isso com alguém, pô? Brincar com mas eu acho que começou a melhorar agora, porque dos 3 anos para cá, as bancas estão dando muito vacilo. Antigamente, o juiz não gostava de intervir em gabarito, essas coisas, não. Como eles estão ficando mais recorrente, teve no Cefaz Amazonas, teve agora no CNI uns vacilos, juiz agora está começando a intervir mais. Eu acho que a tendência é eles começarem a ficar mais certinho, porque senão eles vão ficar tomando processo aí. Mas a FGV é foda, pô. A FGV errou uma questão agora na prova de juiz, uma questão de direito tributário, na prova de juiz de Pernambuco. Tem 15 dias a prova. A pergunta simples, bicho, tinha lá, tipo assim, era um prazo lá tal, e o cara constituiu, o crédito foi era um crédito por lançamento, e aí, tipo assim, o crédito foi em 2018, então o prazo começaria a contar a partir de 1º de janeiro de 2019, né? No primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado. Aí o que a FGV fez? A FGV contou como que 5 anos daria em 2024. Aí ela falou que tipo, o crédito em 2024 ainda o físico poderia lançar o crédito porque ele não estava decaído. Aí quando você conta, 2019, 1 ano. 2020, 2 anos. 2021, 3 anos. 2022, 4 anos. 2023, 5 anos. Acabou em 2023. Em 2024, o crédito já estava suspenso. Ela errou, vai anular a questão. Porque não tem condição, ela errou no cômputo. Mesmo começando no 1º de janeiro de 2019, em 31 de dezembro de 2023, o crédito decaiu. Em 2024, o físico não poderia mais lançar. Uma prova de juiz. A FGV não é brincadeira, não. Pronto, mas vamos responder a nossa, né? Para a gente terminar aqui, a gente já está terminando quase também já. A gente pegar aqui no espelho. Pronto, aqui, ó. Por fim, e eu sempre começo, tá vendo aqui de novo, por fim, para mostrar que é o último, tchau, benção. Leis tributárias concessivas de isenção pode sim, respondi, determinar sua produção de efeitos apenas 30 dias após a publicação. Pronto. Agora justifiquei a pergunta, né? Justifique, tá vendo? Respondi todo, agora justifico. Tá vendo o tendo em vista? Ó, eu uso tendo em vista que, o princípio da anterioridade tributária só é aplicado quando há instituição ou majoração de tributos. Justifiquei. Ademais,
A concessão de isenção é a situação mais benéfica ao contribuinte, o que legitima a observância de prazo mais enxuto para a produção de efeitos. Respondi a questão. Está vendo que aqui eu nem contextualizei? Por quê? Porque a pergunta é muito direta. Não é uma pergunta que eu preciso analisar o contexto. É uma pergunta direta. Entendeu? Se é uma pergunta que eu responderia sem ter um contexto. Se essa questão que fosse uma questão da CESP, é uma pergunta tipo assim na CESP, ó, leis tributárias concessivas de isenção pode determinar sua produção de efeitos apenas 30 dias após a sua publicação? Certo ou errado? Eu responderia. Né? Sem precisar de contexto. Então, aqui eu não preciso contextualizar. Entendeu? Entendeu aí, meninos? Entendi sim, top. Para mim foi top. Agora a gente vai partir para analisar as alternativas já com o espelho. E a gente vai ficar agora no espelho para vocês verem os espelhos como é que é, tá bom? Vamos para a primeira, para a letra A aí, que a gente vai fazer já no espelho. Que é o espelho. Tá vendo que o espelho, olha como é que é o espelho. Tá vendo? A pergunta e o contexto, ele deu 5. Tá vendo que aqui, ó Pedro, aqui os mais 5 pontos não foi nem da pergunta, Pedro. Ó, esse mais 5 pontos aqui foi do contexto, Pedro. Tá vendo aí, Pedro? Estou vendo. Da pergunta, seria quantos pontos ainda? Dá para saber? Não. E a metade. Ele botou aqui, tá vendo? A pergunta foi essa. Se estava correta, não. A justificativa aqui, ó, é constitucional, é inconstitucional. Justificou até aqui, tá vendo? Ele respondeu e justificou, que era o que estava na pergunta. Mas no espelho ainda tem um pouquinho a mais, que é do contexto. Então, se o maluco botasse só não, ele ganhava já 5, só ele. Só ganhava metade. Vai ficar mais claro aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Aqui, pronto. Aqui. Vai ficar mais claro, ó. Tá vendo? A pergunta é essa. Tá vendo? A pergunta era... Cadê a pergunta? Aqui. A pergunta é, está correta a concessão? Justifique. Tá vendo? Era a pergunta. Está correta, justifique. Se você for ver aqui, ó. Tá vendo? Não está correta e justifiquei. Cheguei até aqui, ó. A justificativa é isso aqui, ó. Isso aqui é a justificativa, ó. Aqui é a resposta. Tá vendo? E aqui é justificativa. Aqui valeria os 5 pontos, que é o que está aqui, ó. 5 pontos. Mas essa outra parte aqui, ó, marcada de azul, é o contexto. E está no espelho e não está na pergunta. Tá vendo que ó, o contexto, ó, que é aquele lá, tá vendo? Ó, aqui o dele, no espelho. Convênio do CONFAS, sendo mera autorização prévia, não supra a necessidade de posterior lei local efetivamente concedendo a isenção. Que é o que é. Assim, simples autorização concedida pelo comitê, por convênio do Comitê Nacional de Política Fazendária, não dispensa a necessidade de lei do ente para a efetiva concessão da isenção. Tá vendo? É um contexto. E o contexto valeu ponto. 5 pontos, a metade da pergunta. Entendi, show de bola. Então, contextualizar é sempre importante. Aqui, ó. Se eu não tivesse contextualizado, eu receberia só os 5 pontos. E pronto. Estaria errada a minha resposta? Não, mas não estaria igual o que a banca queria. Então, assim, se você sabe escrever um pouco mais e você vê no contexto que dá para você botar alguma coisa, você não vai perder ponto por isso. Responder a pergunta não tem como perder ponto. Entendeu? Então, nesse item aqui, a gente gabaritaria. Claro, gente, ó, esse aqui eu gabaritei na prova. É essa pergunta. Eu gabaritei na prova. Mas é tipo assim, não tem como você exigir que o cara faça essa parte aqui. Foi analisando várias provas da FGV, principalmente da CESP, porque eu criei esse esqueleto aí. Tá vendo o esqueleto de responder, fundamentar, contextualizar. Responder, fundamentar, contextualizar. Se você for pegar quase todos os espelhos, a não ser os espelhos que são de pergunta direta, tipo um conceito de alguma coisa, o que é decadência, o que é prescrição, o que é lançamento, o que é qualquer... Se não for conceito, eles sempre têm, sempre é uma palavra forte, mas quase sempre tem no espelho uma parte que é do contexto. Entendeu? Quase sempre. Então, assim, contextualizar, inclusive esse esqueleto foi feito já assim. Então, contextualizar é garantir que você vai ganhar uns pontinhos a mais. E aquilo, se você for ver, não tem nada mais do que está no texto. Ó. Você está dizendo que a autorização, a simples autorização que foi dada pelo CONFAS, se você for ver, isso aqui que fundamentou sua resposta, você vai dizer, pô, minha resposta ela está incorreta por isso aqui, porque a simples autorização não vai dispensar a necessidade de lei. Entendeu? Entendi. Aí, agora a gente vai para o 2.
Pronto. Aqui, ó, o que eu perdi no 2. Dizer que no 2, o contexto não estava no espelho. Eu até marquei o que estava no espelho aqui, ó. O primeiro, que vale 5 pontos de laranja, e o segundo, que vale mais 5 pontos de azul. Se você for ver, ó, esse contexto aqui, ele não está no espelho. Você vê aqui, ó, ele não está no espelho. Mas o que estava, foi aqui que eu perdi o ponto, Pedro. Eu botei mesmo aqui, ó, que era inconstitucional tal concessão em lei que não configure lei específica estadual, que regule exclusivamente a isenção. Aqui eu botei lá na prova. Essa parte aqui que eu não botei, ó. Ou lei que trate da regulamentação do tributo. Você vê que lá a pergunta do cara, a pergunta foi, está correta? Contexto, justifique. Pronto, eu disse que não estava correto e justifiquei. Só que na justificativa dele, ele queria duas coisas. Se você for ver, ó, 5 pontos está na resposta e em um dos contextos, junto. Tá vendo a resposta? Aqui, ó, não, o não está aqui, e um dos contextos, que é até aqui, a lei que regula exclusivamente a isenção. Aqui. A outra não está nem na pergunta, não tem, tipo assim, seria algo a mais, que seria assim, regule correspondente tributo. Não está na pergunta, mas ele considerou no espelho. Entendeu? 5 pontos valeu para a pergunta e para um dos contextos, e outros 5 pontos para um contexto que não estava nem na pergunta. E é isso que a banca faz. Aí você perdeu 5 pontos nisso aí. Aqui eu perdi 5 pontos aqui. Esses 5 pontos aqui eu perdi. Esse último aqui, ó, eu não coloquei. Eu contextualizei. Inclusive, meu contexto... O cara tem que virar adivinho, né? O cara tem que adivinhar. O cara tem que adivinhar. E se você for ver, eu respondi certo, né? Eu botei que é inconstitucional, porque tem que ser uma lei exclusiva, tem que ser uma lei... Na verdade, eu nem botei lei exclusiva. Lá eu coloquei uma lei específica concedendo a isenção. A lei específica concedendo a isenção. Está aqui. Pronto. Recebi esses 5 pontos aqui. Só que esses 5 pontos aqui, eu perdi. E o contexto aqui não entra. Por exemplo, esse contexto aqui, tá vendo? Com isso, o Estado agiu de forma errada ao prever a isenção do ICMS, do IPVA em lei que tratava do novo plano de carreira. Não estava. Entendeu? Não está. Mas, assim, não perdi ponto por isso também. Eu acho que, talvez, se você não tivesse colocado esse com isso, e essa última parte, se você não tivesse colocado, você talvez teria ganhado tudo ali. Não ganhei porque eu não respondi. Quando ele vai te calar, Pedro, não tinha isso, ó. Isso aqui ele queria... Porque o examinador... Deixa eu até mudar de cor aqui. Ok, essa parte aqui. Isso aí você não escreveu na que você fez, não. Foi por isso aqui que eu perdi, porque, tipo assim, tem que ter, eu tô vendo aqui, ó, 5 pontos aqui, ó. Esses 5 pontos aqui, é isso aqui, ó. Vendo aqui, ó. Esses 5 pontos aqui. Começou a falhar o áudio. Tá falhando ainda o áudio. Tá falhando ainda. Eu acho que... Tá falando também aí, Henrique? Agora voltou. Voltou agora. Pronto. Aqui, Pedro. Tá vendo aqui? Então, assim, essa parte aqui, ele foi lá, ticou e achou na minha resposta. Essa outra parte aqui, ó, deixa eu até marcar de outra cor. Essa outra parte aqui, ó, ele procurou e não achou. Então, não vou ganhar 5 pontos. Entendeu? Sim. Então, não tem como. Tem que estar no espelho, porque, como até o Henrique falou no início, o examinador ele não sabe nada sobre a lei. O que ele vai procurar lá? Está no espelho, o que está no espelho está na resposta? Tá. Ganhou o ponto cheio. Ele vai lá, ticou. Qual é o primeiro tique? Esse aqui, ó. Eu tenho que dizer que é inconstitucional, está aqui, inconstitucional concessão, e o porquê, que regula exclusivamente a isenção, está aqui. Pronto. Me deu esses 5 pontos. E a outra parte, cadê? Regula e correspondente tributo? Não tem não. Pronto, não ganhou. Ganhou 5 pontos só. Tchau, passa para a próxima. É tipo isso, entendeu? Entendi. Tem perda de tempo. Pronto. Outra coisa que eu não falei, gente, tem que, você viu aí que eu vou seguir. Siga isso aqui, tem que ficar claro para você. Siga a ordem. Se você não souber do primeiro parágrafo, escreva alguma coisa, mas siga sempre a ordem.
a primeira pergunta no primeiro parágrafo, a segunda pergunta no segundo e a terceira na terceira. Porque, assim, não quer dizer se você botar a terceira pergunta no primeiro parágrafo, você vai ser eliminado, não. Mas o examinador pode chegar lá e procurar e não achar, e aí você vai ter que fazer recurso informando que sua resposta está no primeiro parágrafo e tal. É uma perda de tempo e de dinheiro que você vai ter que pagar para fazer o recurso. Então, assim, responda na ordem, facilite a vida do examinador, porque você não tem o que perder, só o que ganhar. Entendeu? Sempre na ordem. Aí vamos para o item 3. Pronto. O item 3. Aqui no item 3 também foi outra sacanagem. Ó. Porque se você for ver, ó a pergunta do cara. Leis tributárias e concessivas de isenção pode determinar a sua produção de efeito apenas 30 dias após a sua publicação? Justifique com base em fundamentos tributários. Pronto. Você vai dizer o quê? Oh, sim, pode. É constitucional, sim. Por que constitucional? Aqui. Por que é constitucional? Porque o princípio da anterioridade tributária só é aplicado quando a instituição é uma geração de tributos. Pronto. Não é uma resposta? Não está justificado? Mas olha para isso, bicho. Aqui não pode ver que isso que eu falei, que é essa parte aqui, todinha aqui, ó, ela só vale 5 pontos. Esse 5 pontos aqui, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. 5 pontos. Mas olha o que tá no espelho da banca. Aqui. Olha aqui. Olha o que está no espelho da banca. Ademais, aqui, ó, que essa parte aqui, sendo concessão e isenção situação mais benéfica ao sujeito passivo, podem leis de isenção produzir efeitos em prazo mais célere. Imagine, aqui também é outro ponto que, tipo assim, para você lembrar na prova para colocar isso, irmão, aqui também, eu não estou lembrado, mas eu acho que eu perdi ponto aqui também. Porque se você for ver, ó, o que é que eu fiz? A pergunta era, pode? Eu disse, pode. Justifique. Qual a justificativa? Porque pode. A justificativa é porque o princípio da anterioridade tributária só é aplicado quando há instituição ou majoração de tributos. Não é uma justificativa? Mas a banca, além disso, a banca queria outra. Entendeu? A banca queria outra coisa. Eu poderia colocar, tipo assim, eu poderia colocar várias outras coisas. Poderia colocar, o princípio da anterioridade tributária só é aplicado quando há instituição ou majoração de tributos. Assim, poderia considerar, assim, não houve irregularidade na produção de efeitos em 30 dias. Um exemplo. Não estaria dentro do que a banca queria, porque a banca queria isso específico, que concessão de isenção é a situação mais benéfica ao contribuinte. E essa parte aqui, deixa eu botar aqui do canto carregar, viu? Rapidinho. Pronto. E essa parte aqui, irmão, é uma parte que não tem lei. Essa parte aqui é uma parte doutrinária. Por que a doutrina entende que não tem necessidade? Porque isenção é algo mais benéfico ao contribuinte. Entendeu? Mas se você for ver, você não vai achar nenhuma parte de lei seca dizendo que a isenção ela não cabe em algo benéfico ao contribuinte. Nenhuma parte da lei. É muito mais algo doutrinário. Entendeu? Mas a banca considerou aqui, ó, essa outra parte aqui. Ó. Essa outra parte aqui. Deu mais 5 pontos. Essa parte você não colocou na prova, não, né? Não, eu coloquei. Essa parte eu coloquei. Agora eu lembrei. Essa parte eu coloquei. Eu não coloquei assim. Olha como eu coloquei. E ganhei os pontos. E isso é importante. Olha como eu coloquei na prova. Eu coloquei assim. Algo que é benefício para o contribuinte. Não foi tipo assim. Alguma coisa assim. Que algo que não era. Que era mais benéfico para o contribuinte, alguma coisa nesse sentido, não tinha necessidade de observar os princípios da anterioridade. Eu botei ainda as duas, viu? A anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. No espelho aqui, ó, se você for ver, ele só considerou a anterioridade mesmo. A principal aqui, ó, que é anual. Aqui. Tá vendo? Se você for ver aqui, ele só considerou essa. Assim, tanto faz você ter colocado a nonagesimal, não ia mudar na nota. Mas eu coloquei algo nesse sentido. É porque eu era para ter pegado a minha resposta para ter trazido. Eu vacilei. Era tipo isso. A pergunta era... eu respondi tipo isso, que era algo que era melhor, alguma coisa assim, para o contribuinte. Então, não tem necessidade de observar os princípios da anterioridade anual e nem nonagesimal. E eu ganhei esses pontos.
Mas é muito difícil de você colocar isso aqui, pô. Você não tem como. Imagine na prova, velho. Você foi algo que é um estralo que vem, você coloca. Mas muita gente, se você for ver a nota de uma questão dessa, que é uma questão, não é uma questão difícil, mas a banca no espelho ela inventa. E aí acaba lhe tirando uns pontinhos, entendeu? Entendi. Pronto, meus amigos. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vocês têm alguma dúvida para a gente, alguma coisa mais específica para a gente tirar? Agora é a hora da gente conversar. Aqui deu, tá beleza. Para mim já sanou minhas dúvidas. Aí o que é que vocês quiserem também, ó, vocês dois e os demais que estão na aula. Eu vou até tirar um print daquilo ali. Falar nisso, gente, eu posso tirar uma foto aqui com o nome de vocês e tal aqui? Tem algum problema para postar no Instagram? Para mim tá de boa. Bom, então eu vou tirar, posso postar, né, Pedro? Pedro não, desculpa, Henrique. Pode sim. Vou postar no Instagram, viu? Vou puxar aqui a aula. E vocês que estão aqui nessa foto, o que é que eu vou fazer? Vocês podem escolher ou essa questão, ou qualquer uma das questões que está no curso, para vocês fazerem a questão e mandar para mim, para a gente fazer uma correção da questão. É um brinde para vocês, para a gente debater algum assunto. Aí a gente pode debater lá no Zap mesmo, ou no próprio Telegram, vocês mandam a questão, e eu mando um áudio para vocês falando do que precisaria, do que está bom, do que precisa melhorar, se precisar melhorar algo, né? Se não precisar, a gente enfatiza que está bom e tal. E aí eu mando. Tá bom? Aí também não tem prazo, é vocês que sabem, quando vocês quiserem. Show de bola. Beleza, valeu, obrigado. Deixa eu só tirar a foto aqui, rapidinho, viu? Beleza. Não sai ninguém. Pô, meu filho, na minha cara, não. Ó. Só tirar aqui o negócio que é atrapalhando. Calma aí que minha tela tem uma coisa atrapalhando. Pronto. Pronto. Meus amigos, é isso. Espero ter ajudado. Eu aprendo muito, velho. Eu gosto muito disso aqui, porque eu aprendo muito com isso. Cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai aprendendo. Eu acho que isso tudo é uma troca de experiência e de aprendizado. Não tem ninguém que saiba mais que ninguém. O conhecimentozinho que a gente tem um pouco a mais, a gente vai passando e vai adquirindo outros junto. E é o processo, irmão. Então, estamos todos nós aqui na luta para virarmos auditores, e o ano que vem, com fé em Deus, vai ser o nosso ano. Né? Com fé em Deus, o ano que vem aqui a gente vai, inclusive a gente vai marcar algo para a gente comemorar, todo mundo como auditor. Show de bola, obrigado pela aula aí. Você, acho que de professor, né, que aborda esse tema discursivo, é o único que não tenta explorar os alunos, né? Ontem a gente bateu aquele papo, acabei de mostrar no cursinho, pô, quase 3 mil reais. Nossa, eu entrei naquela live, você acredita? Eu falei assim, o cara acha que eu já sou auditor. Eu fiquei bobo com o negócio. Eu fiquei impressionado com o cara. Mas assim, 3 mil reais para mim fazer discursivo, o cara é sem noção. Outra coisa, não sei se vocês perceberam, o que é que a galera faz? Isso não, e é uma galera boa. Se você for ver, são uns caras muito experientes, os caras, de fato, têm conhecimento bom. Mas o que é que a galera faz? E isso eu não gosto. O que é que a galera faz? A galera tenta pegar a maioria do povo, e eu já fui iniciante, a gente tem essa ansiedade. São 30 correções. Irmão, não é a correção que vai te fazer passar no concurso, é o assunto. Se tu pode corrigir 1000 questões tuas. Se tu não souber o assunto, tu vai levar pau na prova. Então, assim, o curso, inclusive eu tentei estruturar o discursivo bisurada, foi as questões que eu estava fazendo para mim. Eu falei, cara, não é só escrever, eu tenho que saber o assunto. Então, assim, hoje eu estudo, a minha forma de estudar melhorou um pouco, porque, assim, eu já massifiquei muito assunto. Mas qual é a minha forma de estudar? Minha forma de estudar, eu vou os assuntos que caem em discursiva. Tipo, as matérias, tributário, auditoria, legislação tributária,
contabilidade. Esses assuntos, quando tem um conceito de alguma coisa, eu só saio daquela questão quando eu entender o conceito. E eu marco aquela questão como favorita. Depois, se eu for fazer ela como favorita, se eu errar a questão ou tiver dúvida, eu jogo ela no Anki, para aquele assunto ficar na minha cabeça, porque eu preciso saber o assunto, entendeu? E isso é a melhor forma de estudar para discursiva, é você conhecer o assunto. Porque, viu, Pedro, mais Henrique, inclusive, você que estão mais interagindo. Se vocês souber o assunto, pode escrever de forma totalmente... pode escrever errado como for, vocês vão tirar a nota de passar na prova. Agora, se você não souber o assunto, pode escrever da melhor forma possível, que não vai passar na prova. Entendeu? É isso aí. E no teu são, acho que 60, né? 60, e assim, além de tudo, para mim, o que eu gosto muito, porque assim, a questão e o comando legal, é você sair daquela aula e dizer assim, cara, mesmo que eu não entendi ali, eu vou voltar, e aí você tem que ficar essas revisões, para você, porque o objetivo não é você só responder, é você gravar o assunto. Cai um assunto, não sei se você viu aquela questão, acho que é no bloco 2, tem uma questão mesmo de restituição. Tem uma questão, pô, que pega... aquela questão mesmo, eu coloquei num grupo que tem... Eu estou num grupo dos meninos aqui que eles são auditores, mas estão estudando. Um cara, tipo assim... Os caras bem experientes. Todo mundo errou aquela questão. Uma questão daquela cara discursiva pega todo mundo. Uma que fala sobre o prazo de restituição judicial. O cara entrou lá na parte administrativa e esqueceu de entrar no judicial. Entendeu? Não sei se vocês viram essa questão. Acho que é a questão 2 do bloco 2. Entendi. Eu esperei assistir essa live para começar a fazer os blocos de questão. Vou dar uma olhada. Você vai ver nessa questão. Essa questão é muito top. Essa questão, inclusive, essa questão vocês vão ver em outros... Vocês não vão ver, não, porque vocês não estão em outro curso. Mas essa questão eu vendi antes de fazer a discussão isolada. Essa questão, no grupo, os caras me comprou essa questão. Vai estar em um curso aí, desses cursos famosos também, essa questão. Só que eu não posso dizer porque... questão do sigilo profissional, que foi um pedido, mas... Você podia trazer na próxima aula, você trazer essa questão para resolver. Você acha que tem como? Tem, sim. É uma questão muito boa para a gente discutir ela. Pronto, meus amigos. Precisando de mim, Henrique não fala comigo no Zap. Tu tem meu Zap, Henrique? Seu Zap? Eu nunca mandei mensagem para você mesmo, não. Pronto. Se precisar, pode pedir lá no Telegram. Tu tá no Telegram, tá? Tô. Então, pode me dar uma Telegram. Qualquer dúvida, irmão, pode falar no Zap. Pedro fala comigo, não é sempre, mas fala, né, Pedro? E aí a comunicação é direta. Viu? Não, é porque eu voltei na atividade dos concursos agora, mas agora eu vou para cima. Tu tá focado em quê, Henrique? Eu antes estudava só para receita. Aí eu fiz a última prova e não consegui, aí eu resolvi estudar para fiscal estadual. É o melhor caminho, Henrique. Inclusive é melhor que a receita. É porque eu já trabalhei como estagiário na Receita, ela é muito bom. Mas assim, o problema é que quando teve o concurso, eu estava trabalhando 20 horas por dia, aí eu não consegui. Aí agora, até esperar o próximo, eu não vou ficar esperando, não. Eu vou pular para outro, entendeu? Eu vou pular para outro. Falando a Receita, eu vi as questões que caíram nesse último concurso. Eu achei o nível tranquilo. Eu acho que também não pode apertar muito, né? Porque o concurso da Receita gosta de nomear muita gente. Então, se eles apertaram, é prejuízo, né? Não, mas do concurso da Receita, eu entendo que ele é um pouco mais leve do que o estadual. Porque os estaduais pagam mais mesmo, né? Então, assim, assim, não existem exceções, mas o estadual costuma pegar mais pesado. Tem os concursos mesmo, o concurso da Bahia, quem vai fazer se prepare, são concursos pesados. O concurso do Mato Grosso foi considerado um dos mais pesados dos últimos anos, né? Aí veio aquele de São Paulo também, com aquelas 3 provas discursivas você fazer, que eliminou um bocado de gente. Eu tenho alguns conhecidos que estudavam por fiscal estadual, aí quando eles fizeram a Receita sem muito interesse, passaram. O estadual não. Estadual é mais difícil.
Mas acho que se tiver 10 aprovado vai ser muito. E acho que eles vão querer botar a prova voltada para TI, mas ainda ter discursivo com TI. Pô. Não tem no Rio de Janeiro, né? Do Rio, Do Rio vai vir pesado. A última já veio pesadíssima, imagina essa que é focada em TI. Vai arregaçar. Focado no TI, a Cefaz do Rio de Janeiro não quer fazer o concurso, ela está fazendo obrigada. Você pode ver aí que, inclusive, eles já pagaram multa por descumprir prazo no MP. Então, assim, é um concurso feito forçado pelos outros. Então, eles estão postergando mais. Quanto tempo tem que se falar nesse concurso? Eles só vêm postergando. Então, assim, eles vão pedir, de fato, algo muito difícil. É um concurso que eu não focaria. Se eu tivesse, mesmo sendo do Rio de Janeiro hoje, não era um concurso que eu ia focar. Meninos, uma informação para vocês, talvez, dependendo de quando for a prova, se a prova da Cefaz Paraná vier antes de abril, até abril, talvez eu farei a prova. Se eu fazer a prova, eu vou lançar um pós-edital, aí vai ter com correção e com correções, e de uma forma diferente, porque esse do jeito que a gente está hoje é uma forma de pré, você tem que conhecer muito assunto. No pós-edital é algo muito focado com aquilo que está no edital que vai cair. Então, assim, é algo muito melhor para você, de fato, estruturar questões. Claro que dá mais trabalho, mas é melhor porque se você sabe, de fato, o que está no edital que pode cair. E, além das questões, vai vir também, tipo assim, os resumos que você tem que saber, tipo assim, vai vir resumo, tipo, do assunto. Resumo de direito de legislação tributária, artigo tal. Toda semana vai vir um apanhado de assuntos que você tem que estar na ponta da língua, são mais prováveis de cair na discursiva, além das questões sobre aquele assunto. Entendeu? Aí, se eu lançar, vocês que estão na discursiva bisurada, que for fazer, aí todo o valor que vocês pagaram no discursiva bisurada é de desconto, e aí ainda eu vou dar não sei quanto, porque, como eu falei, o curso não é só meu, eu tenho parceiros, né? E quando a gente tem parceiro, a gente não pode falar por si só, ainda é uma porcentagemzinha acima ainda, para quem está no discursiva, para privilegiar, né, velho? Quem está com a gente desde o início. Show de bola. Mas fique tranquilo que não é 4 mil não, viu? Nem 3 mil, é um pouquinho a menos, uns 2.900. Show de bola. Valeu, meus amigos. Tenham uma boa noite, viu? Que Deus abençoe a caminhada. Boa noite, vocês. Abraço. Boa noite, tamo junto aí. Valeu.